Bom, olá a todos. Meu nome é João Batista Berthier. Eu sou membro do Ministério Público do Trabalho aqui no Rio de Janeiro, professor aqui no Rio da PUC, também da UERJ, Universidade do Estado, e vamos conversar aqui sobre direito constitucional. Pessoal, quando se vai estudar a Constituição, principalmente pensando em concurso público, o primeiro passo qual é? É lembrar dos temas contidos numa Constituição. Usando uma classificação que é do Luiz Roberto Barroso, dá para dizer que a nossa Constituição, uma lei maior como a nossa, tem basicamente três grandes temas. Primeiro, a organização do Estado. Né? Daí falar o Luiz Roberto Barroso de normas constitucionais de organização do Estado. É uma classificação que veremos agora das normas constitucionais quanto ao seu conteúdo. Artigo 84, competências para o presidente da República. O artigo 22, competências privativas da União para legislar. O artigo 101, composição do Supremo Tribunal Federal. O 129, funções do Ministério Público. São normas todas de organização do Estado. Aliás, a Constituição tem tal nome porque é o ato de constituição do Estado. Mas não para por aí. Fora as normas de organização do Estado, vamos ter também normas constitucionais definidoras de direitos fundamentais, como o artigo 5º, direitos individuais, como o artigo 7º, direitos sociais trabalhistas, o 196, saúde e direito de todos. Agora, fora organizar o Estado, definir direitos fundamentais, dá para citar um terceiro grupo de normas constitucionais quanto ao seu conteúdo. São aquelas normas que indicam os fins do Estado e da sociedade brasileira, para onde vamos, o que a Constituição espera como trajetória histórica nossa. E aí entram as normas constitucionais programáticas. O artigo 3º, os principais fins, os fins gerais do Estado brasileiro e da própria sociedade, construir uma sociedade livre, justa, solidária, erradicar pobreza. O 170, inciso 8, na ordem econômica, um dos alvos é a busca do pleno emprego. O 2310, combater as causas da pobreza. Notem, aqui não se trata de estabelecer desde já um direito, mas de traçar objetivos para o Estado e para a sociedade brasileira. O Estado, quando for legislar, o Estado, quando for administrar, na prestação jurisdicional também, levará em conta esses objetivos constitucionalmente fixados. Resultado, como primeira categoria, ora em estudo, dá para apresentar essa classificação das normas constitucionais. Normas constitucionais de organização do Estado, normas constitucionais definidoras de direitos fundamentais, normas constitucionais programáticas. Acontece que essa divisão tripartite das normas constitucionais quanto ao conteúdo traz um tema à baila. Se esses três temas estão tratados em um mesmo texto a ser sistematizado, é porque esses três temas são conectados. Aliás, é só lembrar uma noção-chave de interpretação constitucional, que é o princípio da unidade da Constituição. Esses três temas são, sim, três temas, a classificação do Barroso está certa. Organizar Estado, definir direito, apontar fins, está certo. Mas se são três temas em mesmo texto, é porque são temas conectados. E aí que está o primeiro grande ponto. É como se a Constituição, para criar um Estado democrático de direito, ela criasse o Estado, mas já o limitasse. É assim que nasce um Estado democrático de direito. Nasce já limitado. Por quê? A estrutura constitucional que o Estado tem deve ser usada para que o Estado busque os fins previstos na Constituição. Mas, na busca dessas finalidades, não se atende a uma lógica do vale-tudo, muito pelo contrário. Os caminhos que o Estado for traçar em busca de tais finalidades, ao legislar, ao administrar, ao prestar a jurisdição, são caminhos nos quais obrigatoriamente terá respeito por direitos fundamentais. Ou seja, o Estado nasce limitado por fins a buscar, meios a usar. Os fins que ele vai buscar são os fins que a Constituição prevê. E os meios que ele usa quando legisla, quando administra, quando presta a jurisdição, são os meios que são compatíveis com a ideia de respeito por direitos fundamentais. Resultado, aí sim eu descubro
esse primeiro papel da Constituição, de instituir o Estado e o limitar num só ato. Fins a buscar, meios a usar, só os compatíveis com respeito por direitos fundamentais. Aliás, né, veremos aqui ao longo das nossas conversas de direito constitucional e também de direito constitucional do trabalho. Notem, e esse é um dado muito importante para avaliar esse assunto, muitas das grandes discussões constitucionais têm a ver com o que o Estado pode e o que o Estado não pode fazer. Aliás, só para dar um exemplo disso, dá para pegar tais categorias teóricas e trazer para algo bastante concreto. Querem ver só? Pegue o artigo 144 da Constituição da República. Lá trata-se de segurança pública, lá está a Polícia Civil, lá está a Polícia Federal, as autoridades policiais com o papel por excelência investigatório. A investigação é a técnica de obtenção da informação indisponível. É o Estado que investiga preponderantemente. A Polícia Civil, a Polícia Federal. Não são as únicas instâncias, mas são instâncias por excelência de investigação. Se eu vou ao 129, lá está a ação penal que o Ministério Público manuseia, é o Estado acusador. Se eu for ao 92 e seguinte, lá está o Poder Judiciário, para processar, julgar, quando for o caso, condenar. E claro, a Constituição fala no artigo 24 de matéria penitenciária, porque a União legislará e estruturará um sistema penitenciário junto com os Estados. O tal federalismo por cooperação. Resultado, o Estado tem uma estrutura habilitada a investigar, acusar, processar, julgar, condenar e executar a punição. A estrutura dele, se eu for da segurança pública, passando por Ministério Público, chegando ao Judiciário, voltando ao Executivo, é a trajetória de quem investiga, acusa, processa, julga, condena e executa a punição. Agora, o Estado, quando faz isso, faz por quê? Porque um dos objetivos é construir uma sociedade livre, justa, solidária, lá do artigo 3º. Mas para construir essa sociedade, tem que combater condutas extremamente antissociais, como são os delitos, os crimes, os fatos tipificados por lei como crimes, os ilícitos mais graves. Agora, nessa atuação de investigar, acusar, processar, julgar, condenar, serão respeitados os direitos fundamentais. Exemplo concreto, como eu havia dito. As pessoas falam muito de quebra de sigilo bancário, né? A mídia adora a expressão porque a expressão é impactante, né? Quebra de sigilo bancário. Mas, no fundo, né, numa doutrina que eu acho melhor, quebra não há. A informação era, é e segue sendo sigilosa. O que existe é o acesso à informação bancária. Há lá uma investigação criminal ou já uma ação penal ajuizada. Fato é que se está investigando para mais à frente mover ação instruindo a ação já ajuizada, e pode ser que com as provas coletadas, indícios que se obteve já, haja justa causa para acessar a informação bancária de alguém para confirmar se lá temos dados que provam certo crime supostamente cometido. O que o juiz defere à autoridade policial não é a quebra do sigilo bancário, não é tornar pública a informação que segue sigilosa, é dar acesso à autoridade policial, para que ela cumpra o papel dela, mais à frente o Ministério Público mova ação e ele, juiz, com a percepção completa dos fatos, via persuasão racional, decide se condena ou se absolve. Então, notem, quando você pensa num Estado que nasce limitado a fins a buscar, meios a respeitar, você entende que a expressão quebra de sigilo bancário é inadequada. Quebra não há. O que há é o acesso. A informação é sigilosa para os outros. Mas para quem participa da investigação, instrução, aí sim você dá o acesso. Até porque direitos fundamentais, como o direito à intimidade, guardar na minha conta informações que só eu acesso, esses direitos são relativos, veremos isso. Acontece o seguinte, a Constituição não cumpre só esse papel, né? Aliás, a Constituição, ela, para cumprir esse papel, melhor dizendo, não basta analisar o conteúdo dela. É muito importante lembrar da posição dela na ordem jurídica. Se ainda há pouco falei de unidade da Constituição, vale a pena falar agora de supremacia dela, né? Tem um autor inglês chamado Hart, H-A-R-T, né? H-A-R-T, que fala que a Constituição é o critério último de validade, ou regra última de reconhecimento. É uma maneira, assim, interessante para você, em concurso, falar da supremacia constitucional. Para que ela se imponha como organizadora do Estado, para que ela imponha ao Estado direitos fundamentais, para que ela imponha fins, a ação do legislador, do juiz, do administrador, da sociedade, é fundamental que a posição dela seja de supremacia.
Aí você chega, já falei da unidade, você chega à noção de supremacia constitucional. A Constituição é o critério último de validade ou regra última de reconhecimento. Pessoal, digamos que alguém, né, faz um concurso e é excluído do concurso dada a sua altura. Por quê? Porque o edital do concurso previa a altura mínima para fazer as provas e mais à frente ser empossado em tal cargo. O edital previa isso. O edital previa, porque lei estadual previa isso, era um cargo estadual, digamos um cargo lá para procurador do Estado, delegado de polícia que seja. Resultado: certo candidato, em certa etapa do concurso, é excluído dada a sua altura. O ato administrativo de exclusão dele tem fundamento no edital do concurso. O edital falava uma altura mínima de 1,60 m, por exemplo. Pois bem, esse edital falava em altura de 1,60 m porque lei estadual previa essa altura mínima para ser delegado de polícia, ser procurador do Estado, que seja. Acontece que essa é uma diferenciação em princípio odiosa, né? A altura pode até ser usada pontualmente com base em legislação prevista, se é para você compor a tropa de choque da Polícia Militar, por exemplo. É a tal da razoabilidade, como falaremos mais à frente. Agora, em princípio, né, a altura não é critério para banir alguém de um concurso. Não é critério para isso. Até porque, pessoal, nos exemplos que eu dei, para ser delegado de polícia, que é uma atividade investigatória, pouco importa o porte da pessoa. Aliás, pessoal, para ser procurador do Estado, menos ainda. Né? Atividade de defesa judicial do Estado, consultoria, pouco importa a altura. Não dá para exigir o que não é necessário para exercer o trabalho se você faz ali o concurso público. Não dá para legislar impondo isso, nem no edital prever. Resultado, um exemplo dado. O ato administrativo de exclusão do candidato em função de sua altura, por mais que tenha respaldo no edital do concurso, por mais que tenha respaldo na lei estadual, essa lei estadual ofende nossa Constituição. Se a lei estadual é inconstitucional, o edital nesse ponto tem um vício, e via mandado de segurança, o candidato prosseguirá no concurso. Ou seja, por mais que eu tenha validado o ato de exclusão do candidato à luz do edital do concurso e validado o edital à luz da lei estadual, isso tudo cai por terra porque o critério último de validade, ou a regra última de reconhecimento, é a Constituição. Então, muito cuidado com isso, pessoal. Temos um curso aqui de 10 horas, não é tão longo assim, estou procurando sintetizar as coisas para a gente ver muita coisa. Mas notem, nessa história toda, trouxemos já uma classificação das normas constitucionais quanto ao conteúdo. Organização do Estado, definição de direitos fundamentais e fins do Estado, as normas programáticas. Esses temas estão ligados para demonstrar que o Estado nasce limitado, por fins a buscar, direitos a respeitar. Limitado nos fins que busca, meios que usa. Por isso é um Estado democrático de direito. E aí deu exemplo com o acesso à informação bancária. E agora destaco que a Constituição, para cumprir esse papel, a posição dela é de supremacia. É o critério último de validade. Os atos são válidos, as leis são válidas e compatíveis com esse critério último que é a própria Constituição. Uma dica para vocês, essa supremacia constitucional faz da Constituição não só um ato limitador do Estado, e esse é um ponto importante agora, mas regulamentador também das nossas relações privadas. Se eu parasse por aqui, que impressão daria a vocês? De que o Estado, aliás, de que a Constituição trata da relação Estado-sociedade, não é só isso. Não é só Estado-cidadão, Estado-sociedade. Né? Uma Constituição como a nossa, ao prever direitos fundamentais, vai influenciar também nas relações privadas. Essa supremacia constitucional limita o Estado por direitos a respeitar, fins a buscar, mas limita os particulares também. Até nas relações puramente privadas, sem presença do Estado. Um exemplo trabalhista já. Um certo empregador fala o seguinte para o seu entrevistador de empregos: olha, você até pode contratar mulheres, já começou a discriminar, até pode contratar mulheres, mas não quero saber de mulher, que em breve vai engravidar para ter licença. Então, a discriminação aqui é contra a mulher, mas especificamente contra aquela que está por engravidar. Então, você, quando for entrevistar, fica atento a isso, meu caro entrevistador, para escolher pessoas que o empregador contratarei. Pois bem, o entrevistador cumpre sua missão perversa. Chegam lá candidatas, ele pergunta o que cabe perguntar. Qualificação profissional que a pessoa tem. Qual formação tem? Qualificação profissional dela. Qual formação ela tem? A experiência profissional, o que já fez, pragmaticamente falando.
E a pretensão salarial é basicamente o que o empregador pode perguntar para escolher a qualificação que a pessoa tem, a formação profissional dela, portanto, a experiência profissional que ela tem, que já andou fazendo por aí, e a questão ligada à sua pretensão salarial. Pode perguntar do perfil profissional também, não do perfil pessoal, perfil profissional. Você é um profissional mais criativo, mais enquadrado. Essas perguntas cabem, né? Saber qual formação a pessoa tem, qual experiência ela tem, como ela é profissionalmente, o perfil profissional dela. Professores dão aulas, cada um de um jeito, é o perfil profissional de cada um. Então, qualificação, experiência, perfil profissional, pretensão salarial, pode perguntar. Mas não se a pessoa quer casar, vai ter filho. Mas o entrevistador, enfim, pergunta o que cabe perguntar. Qualificação, experiência, perfil profissional, pretensão salarial. Aí, quando parece que acabou a entrevista, ele começa a perguntar se é uma candidata mulher. E aí, você pensa em casar? Vai ter filho? Aquelas perguntas que parecem aquele papo porque a entrevista acabou. Cuidado, gente, porque nas relações de trabalho o diabo veste Prada também. Né? Então, muito atento com isso, porque as entrevistas só acabam quando você vai embora. Né? Ou quando desliga o computador, você é uma teleentrevista. Mas, enfim. Chega uma candidata lá que não tem namorado. Aliás, tem namorado, quer muito casar com o sujeito e ter filho com ele logo. Mas nem o sujeito sabe disso. Que ela quer casar com ele, quer ter filhos logo com eles. Namoram, mas ela guardou isso para ela ainda. E o entrevistador pergunta para ela, e aí, você pensa em casar? Quer ter filhos? Ela não disse isso nem para o cara com quem ela namora e quer casar com ele e ter filho com ele. Vai dizer para um futuro empregador, para um futuro potencial empregador? Essas perguntas invadem a intimidade dela. Intimidade é a fração da minha vida que eu guardei para mim. Não revelei a ninguém, nem a quem é próximo. Para ela, essas perguntas invadem a intimidade dela. Ela quer sim casar com o atual namorado dela, quer ter filhos com ele, mas nem com ele falou sobre isso. Não achou que é a hora ainda. Vai falar para um potencial empregador que é entrevista? Essas perguntas são invasivas da intimidade dela. Chega uma outra moça para ser entrevistada na sequência, e as mesmas perguntas vêm. O entrevistador pergunta da qualificação profissional dela, formação que ela tem, experiência profissional que já fez, perfil profissional, como é o trabalhar e pretensão salarial. Mas aí vem os mesmos papos de ainda há pouco. E aí, tem namorado, pensa em casar, quer ter filho? Essa segunda candidata também tem namorado, mas conversa com ele sobre casar e ter filho. Os dois querem, em breve. Virou vida privada, porque a privacidade é o que eu vou compartilhar com pessoas próximas, mas excluo terceiros. O íntimo é o que da minha vida guardo para mim. O privado é o que da minha vida eu vou compartilhar com pessoas próximas. E o resto é o que eu publicamente exponho da minha vida em sociedade. Nada intrinsecamente íntimo, nada intrinsecamente privado. Tudo passa por autodeterminação, como o artigo 5º ensina. Então, para a primeira candidata, a pergunta invadiu a intimidade dela. São questões que ela guardou para ela, de querer casar com o sujeito que ela namora e querer ter filho com ele logo. É uma invasão da intimidade dela. A segunda candidata foi vítima das mesmas perguntas invasivas, mas da privacidade dela. Porque é uma questão que ela já não mais guarda para ela e sim compartilha com quem é próximo. Resultado, aí entra a Constituição nas relações privadas. São os tais direitos fundamentais na eficácia horizontal. Quando eu uso um direito fundamental mesmo para me opor ao Estado, Estado, respeite meu sigilo bancário, é a eficácia vertical. Eu estou opondo meu direito fundamental ao Estado, a uma projeção dele, que ao ser projeção dele, exerce soberania. Estado, respeite minha informação bancária, que é sigilosa, dada a minha privacidade. Eu estou opondo o direito ao Estado, a eficácia vertical. Opor o direito fundamental que eu tenho à luz da Constituição contra o Estado que exerce soberania, cujo titular é o povo. Agora, e quando eu exerço o direito fundamental perante outro particular? É a eficácia horizontal. Essas duas moças, entrevistadas buscando emprego, foram vítimas de invasão, uma em sua intimidade, que era uma questão que ela guardava para ela, outra em sua privacidade, porque era uma questão compartilhada com a pessoa próxima, o namorado. Resultado, é aí que entra a Constituição, para proteger a intimidade da pessoa, a privacidade e direitos fundamentais outros contra um particular que agride esses direitos. Né? Não se esqueçam que relações de trabalho são também relações de poder. Né? Agora, eu sempre acho que professor deve ser propositivo. Né? Claro que essas duas moças podem denunciar o fato ao Ministério Público do Trabalho, né? Nascer inquérito civil para essa empresa ter essa prática cessada via termo de ajuste ou ter uma ação civil pública.
Mas o que ela faz na hora ali? Aí que está o ponto, pessoal. Vou responder a vocês. Na hora, essas duas candidatas devem mentir. E vou explicar o porquê. As duas perguntas feitas para uma, as perguntas feitas para uma e para outra, melhor dizendo, são invasivas, né? Da intimidade de uma, privacidade da outra, são agressões. O entrevistador, em nome da empresa, aproveita de um poder que tem para invadir a privacidade de uma, a intimidade da outra. Ao mentirem, elas estão exercendo uma legítima defesa da privacidade, da intimidade, em nome do direito ao trabalho. A mentira aqui é lícita, porque é uma legítima defesa. Ela está revidando uma agressão que está sofrendo. Então, cuidado, porque ela aqui vai mentir, isso não causará vício de consentimento na celebração do contrato de trabalho. O empregador fez pergunta indevida, para além dos seus limites como empregador, invadindo a privacidade da candidata a emprego ou a intimidade dela. Ora, se você sofre uma agressão imediata, você pode se defender, revidando proporcionalmente. A mentira aqui se justifica. Você está exercendo o seu legítimo direito de defesa do seu direito ao trabalho, bem como preservação da sua intimidade ou, quando for o caso, privacidade. Essa é a questão. Resultado, pessoal, nesses casos, mentir virou um direito, até porque eu posso ler por outro ângulo. As perguntas foram imorais, feitas pelo entrevistador em nome da empresa. E se você tem comportamento imoral, não pode cobrar moralidade. Se eu faço uma pergunta invasiva, me aproveitando de poder que eu tenho, a outra parte, para se defender, pode mentir. Essas candidatas a emprego exerceram a legítima defesa do direito ao trabalho contra perguntas imorais, porque invasivas da intimidade e privacidade delas. É aí que direitos fundamentais entram na questão trabalhista, na eficácia horizontal. O candidato a emprego protegendo a sua privacidade e a intimidade da agressão do empregador. E aí nascem advogados quando argumentam assim também. Minha cliente mentiu e não há vício de consentimento no contrato porque o empregador perguntou algo imoral, invasivo. Ela, para se defender, não falou a verdade, mentiu. Para assegurar o direito ao trabalho, está no artigo 6º da Constituição. Resultado, pessoal, estamos vendo que uma Constituição bem interpretada vai regrar relações Estado-sociedade, mas também relações privadas. Esse é o potencial da nossa Constituição, a ser vista como uma unidade e colocada em posição de supremacia na ordem jurídica. Agora vai entrar um outro ponto nessa pequena teoria da Constituição que fazemos nessa nossa primeira aula. Uma Constituição como a brasileira, em certa medida, é sim uma norma à frente de seu tempo. Uma norma que descreve uma realidade no abstrato que não condiz com o que se vê quando se anda pelas ruas do Brasil. Né? Em certa medida, a Constituição deve ser assim. Claro que não dá para dar vazão a devaneios, mas é próprio de uma Constituição de um país democrático ser uma norma à frente de seu tempo. Prever coisas que devem ser de imediato ou devem ser como programa para o futuro. Né? Ninguém faz uma Constituição para manter as coisas ruins como estão, se você está numa postura democrática diante desse ato de elaborar uma Constituição. Resultado, nasce um dado importante. O alvo da Constituição é ter efetividade, realizar-se concretamente. Né? Então, muito cuidado, porque vai entrar a questão da busca pela efetividade. Dica para vocês, muito cuidado em concurso público, porque concurso público não dá para ser panfletário, tem que ser claro. Por exemplo, fala-se muito em postulado da máxima efetividade. Cuidado. Não digam toda norma constitucional deve ter máxima efetividade. Não digam isso. Pessoal, o artigo 34, intervenção federal, em Estado ou no Distrito Federal. O artigo 35, intervenção de Estado em município. O 136, Estado de defesa. O 137, Estado de sítio. O ideal é que essas normas nunca sejam usadas, nunca sejam necessárias. De 88 para cá não se decretou Estado de defesa, não se decretou Estado de sítio, isso é muito bom. Intervenção federal só uma no Rio de Janeiro há algum tempo atrás, e é bom.
Algumas normas constitucionais nasceram para a mínima efetividade necessária, se necessário. Então, não digam todas as normas constitucionais devem ter plena, devem ter máxima efetividade, não. Algumas devem ter a mínima efetividade necessária, porque a Constituição prevê medidas de exceção. Legalidades extraordinárias que você instaura para enfrentar crises. Esse é o ponto em comum entre intervenção federal, Estado de Defesa e Estado de Sítio, as chamadas normas de estabilização constitucional. Para você instaurar uma legalidade extraordinária, vencer uma crise e voltar ao normal. Isso, o ideal é que não aconteça nunca. Agora, a Constituição como um todo, essa sim deve ter máxima efetividade. As normas do artigo 5º, do artigo 7º, o funcionamento normal, sem crise severa do nosso Estado. Então, não são as normas constitucionais todas que vão ter máxima efetividade, é a Constituição como um todo, como sistema. Agora, para que eu defina a efetividade, eu vou ter que descobrir a eficácia das normas primeiro. Né? Pessoal, pegue um exemplo bom que é o 196 da Constituição. Saúde é direito de todos, dever do Estado. A eficácia da norma é dar um direito subjetivo público a cada cidadão de saúde e um dever do Estado, assegurar essa saúde. Essa é a eficácia. Estamos, como diria Ponte de Miranda, no mundo jurídico. Né? Um direito para todo e qualquer ser humano, fundado no artigo 96, direito subjetivo público, porque oponível ao Estado, que é o devedor desse direito social à saúde. A eficácia é essa, direito para quem, dever para quem, competência para quem. É quando você trata do que a norma criou em termos jurídicos, como direito para alguém, dever para alguém, competência para alguém. A eficácia é uma questão interpretativa do texto. Agora, quando você olha para o 196 da Constituição, que fica óbvio que o grande problema é a efetividade. É como realizar esse direito à saúde e em que medida esse direito pertence às pessoas. Aí tem discussões sobre a efetividade, a realização concreta disso. Como falaria Miguel Reale, tem a eficácia jurídica, tem a eficácia social. Eu prefiro falar de eficácia, direitos que a norma cria, deveres que ela cria, competência que fixa, eficácia e efetividade e realização disso. Claro que o grande drama do Brasil é passar da eficácia para a efetividade, realizar a Constituição. E aqui vai entrar um dado muito importante, que é a noção de força normativa da Constituição. O que é força normativa da Constituição? A força normativa da Constituição não é uma certeza, é uma potencialidade. A Constituição tem aptidão para passar do plano normativo para o plano real. Como falava o Konrad Hesse, né? O alemão, Hesse, H-E-S-S-E. A noção de força normativa é essa, a aptidão, a potência que a Constituição tem de ser realizada. Claro que vai depender de atores da sociedade. Né? Por exemplo, o 37.2 da Constituição, concurso público. De fato, de 88 para cá, aumentaram concursos públicos. Né? Uma figura antes nem tão respeitada assim. Mas mesmo quando 88 chega, ainda há muita resistência. Burla-se concurso com falsos cargos em comissão, burla-se concurso com falsa terceirização. Mas, de alguma maneira, esse instituto conseguiu ganhar espaço. Né? E é importante para quê? Para a administração escolher seu pessoal por critérios impessoais. Né? A ideia é essa. Mas notem, a ideia da chamada força normativa é a aptidão que a Constituição tem, a potencialidade que ela tem de, ao ser aplicada, em mudar o panorama social que ela encontra. Né? De alguma maneira, a Constituição de 88 conseguiu estabelecer uma democracia no Brasil. Né? Já há algum tempo escolhemos presidentes nossos por via eleitoral direta, sem rupturas. Né? Quando presidentes foram depostos, manejou-se o impeachment, que é a previsão constitucional. Né? Não se assistiu mais à questão da tropa na rua, né? O rompimento com a ordem jurídica frontalmente. Então, cuidado, gente, porque notem, estamos pensando uma pequena teoria da Constituição. Falamos aqui do conteúdo da Constituição, organizar o Estado, definir direitos, fixar fins para o Estado e normas programáticas. Esses temas estão ligados. O Estado nasce com fins a buscar, e os meios que ele usa para chegar lá são os compatíveis com direitos fundamentais. Direitos fundamentais, na eficácia horizontal, regram relações privadas. A Constituição é o estatuto básico da nossa convivência em sociedade, tanto nas relações Estado-indivíduo quanto nas relações entre particulares, a ser vista como unidade
e lembrando que a posição de supremacia é para ser o critério último, regra última de reconhecimento. Enfim, estamos começando nossa trajetória, vamos cada vez mais especificar essas questões. Grande abraço, galera, até a próxima.